2026 não vai ser só mais um ano para os animes. Pode ser simplesmente o ano que vai marcar uma geração inteira. Estamos falando de continuações gigantes que podem explodir o hype mundial. Adaptações que os fãs esperam há anos e arcos tão insanos que podem mudar completamente o destino de histórias lendárias. Mas o mais absurdo de tudo é que um desses animes tem potencial real para quebrar a internet, dominar as redes sociais e virar assunto até para quem nem assiste anime. E eu tenho quase certeza que você não está preparado para o que está vindo. Se você acha que já sabe qual é o mais aguardado, fica até o final, porque a posição número 1 pode fazer você mudar totalmente de opinião. Então já deixa o like agora, porque esse vídeo vai te colocar na frente de todo mundo no hype dos animes. E comenta qual desses você está mais ansioso para assistir. Porque hoje eu vou te mostrar os 10 animes mais aguardados que podem simplesmente dominar 2026. Bleach Thousand Year Blood War. Bleach está voltando e não é só mais uma continuação. É a sequência direta de uma das guerras mais brutais, intensas e cinematográficas que o mundo dos animes já viu. A adaptação da Guerra Sangrenta elevou o nível da obra para um patamar completamente diferente, com direção digna de filme, trilha sonora absurda e cenas de luta que fizeram até quem não acompanhava a história parar para assistir. E agora a expectativa é ainda maior, porque o que vem pela frente não é apenas mais ação. São confrontos decisivos, bancais nunca mostrados, poderes sendo levados ao limite e revelações que podem mudar completamente tudo o que a gente achava que sabia sobre a Soul Society. Personagens extremamente poderosos finalmente entrando em combate de verdade, estratégias sendo colocadas em prática e uma sensação constante de que qualquer luta pode terminar de forma inesperada. Esse arco não trabalha só a força, ele trabalha tensão, emoção e consequências reais. Cada episódio tem potencial para virar tendência nas redes sociais. Cada batalha pode gerar discussões gigantes entre os fãs, e cada revelação pode redefinir o rumo da história. Muitos consideram que essa fase é o verdadeiro auge de Bleach. É o momento em que a obra mostra toda a sua grandiosidade, toda a sua escuridão e todo o peso de uma guerra que pode mudar o destino de personagens lendários. E se a animação continuar no nível absurdo que foi apresentado até agora, com cortes fluidos, impacto visual cinematográfico e direção épica, Bleach não só vai manter o hype, pode simplesmente entrar para a história como uma das melhores guerras já feitas em anime. Black Clover, segunda temporada. Black Clover está voltando, e não é apenas mais um retorno comum, é a continuação de uma história que construiu uma base de fãs extremamente fiel e que ficou esperando por esse momento durante muito tempo. A pausa só aumentou a ansiedade, as teorias, as discussões e principalmente a expectativa para ver o arco final ganhando vida em forma de anime. E agora a sensação é clara, a obra está entrando no seu momento mais decisivo. Asta não é mais o mesmo de antes. Ele chega em um nível de poder muito mais alto, mais confiante, mais preparado e pronto para enfrentar ameaças que podem mudar completamente o destino do reino. As batalhas ficam mais intensas, mais rápidas e muito mais destrutivas, com confrontos que exigem estratégia, resistência e superação constante. Não é apenas sobre força, é sobre evolução. Cada luta transmite a sensação de limite sendo quebrado, de personagens sendo levados ao extremo e de uma guerra que pode redefinir tudo o que foi construído até agora. E isso cria um dos maiores gatilhos de hype para os fãs. A ideia de que estamos nos aproximando do clímax da história. O arco final carrega decisões importantes. Confrontos aguardados há anos e momentos que podem marcar definitivamente a trajetória dos personagens. Existe também uma expectativa enorme em relação à animação, porque se o estúdio entregar lutas bem coreografadas, impacto visual forte e uma direção mais cinematográfica, Black Clover tem potencial real para voltar ainda mais dominante do que antes. O tipo de retorno que não só reacende o hype, mas faz a comunidade inteira voltar a comentar, teorizar e acompanhar cada episódio como um verdadeiro evento. E é exatamente por isso que muitos acreditam que essa nova fase pode recolocar Black Clover entre os animes mais falados e mais assistidos do momento. JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run. Steel Ball Run não é apenas mais um arco de JoJo para muitos fãs. Ele representa o verdadeiro pico da obra. Estamos falando de uma história que mudou completamente o rumo da franquia, trazendo uma nova realidade, novos personagens e uma narrativa muito mais estratégica, intensa e imprevisível. Tudo começa com uma corrida mortal atravessando os Estados Unidos, onde competidores do mundo inteiro disputam um prêmio gigantesco. Mas por trás dessa competição existe algo muito maior, muito mais perigoso e cheio de mistérios. A jornada de Johnny Joestar e Jairo Zeppeli não é só sobre vencer, é sobre sobrevivência, evolução e propósito. Ao longo da corrida, alianças são formadas, traições acontecem e confrontos extremamente criativos colocam à prova não apenas a força física, mas também a inteligência e a determinação dos personagens.
Os stands chegam em um nível completamente insano, com habilidades únicas, estratégias imprevisíveis e batalhas que fogem totalmente do padrão tradicional. Isso cria um dos maiores gatilhos de curiosidade para os fãs, a sensação constante de que qualquer luta pode tomar um rumo inesperado. Além da ação, Steel Ball Run traz um tom mais maduro e profundo, explorando temas como destino, superação, ambição e o verdadeiro significado de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. Esse lado emocional torna a história ainda mais impactante, fazendo com que o público se conecte de forma muito mais intensa com cada personagem. Existe também uma expectativa gigantesca em relação à adaptação, porque se a animação conseguir transmitir a grandiosidade da corrida, o peso das batalhas e a atmosfera única deste universo, Steel Ball Run tem potencial real para conquistar uma nova geração de fãs. Não apenas como mais uma parte de JoJo, mas como um verdadeiro fenômeno dentro do mundo dos animes. Hell's Paradise, segunda temporada. Hell's Paradise está prestes a voltar, e tudo indica que a próxima fase será ainda mais brutal, mais sombria e muito mais perturbadora. A primeira temporada já deixou uma marca forte com sua mistura de sobrevivência, mistério e violência, criando uma atmosfera constante de tensão, onde qualquer personagem poderia morrer a qualquer momento. Mas o que vem agora promete ir ainda mais longe. A continuação deve aprofundar o verdadeiro significado daquele paraíso, mostrando que por trás da beleza e das promessas de imortalidade existe algo muito mais perigoso, mais cruel e completamente fora da compreensão humana, e a sensação de que ainda estamos longe de entender tudo o que realmente está acontecendo naquele lugar. Novos inimigos começam a surgir, criaturas ainda mais bizarras, ameaças mais imprevisíveis e confrontos que exigem dos personagens não apenas força física, mas também resistência mental e emocional. Os poderes evoluem, as estratégias ficam mais complexas, e cada batalha passa a carregar um nível maior de risco e consequência. Não existem garantias de sobrevivência. Essa sensação de perigo constante cria um impacto psicológico muito forte, fazendo o público se envolver ainda mais com o destino de cada personagem. Além disso, a história começa a trabalhar conflitos internos mais profundos, questionando propósito, culpa, redenção e o quanto alguém está disposto a sacrificar para continuar vivo. Tudo isso aumenta o peso dramático da narrativa, transformando cada decisão em algo extremamente importante. Existe também uma expectativa enorme de que essa nova fase consiga superar a primeira temporada em intensidade visual, direção e emoção. Porque se a adaptação vier com lutas ainda mais bem coreografadas, momentos mais chocantes e uma construção de suspense mais pesada, Hell's Paradise pode deixar de ser apenas um anime brutal e passar a ser lembrado como uma experiência marcante e perturbadora dentro da nova geração. Fire Force, terceira temporada, parte 2. Fire Force está se aproximando do seu desfecho, e só isso já é suficiente para aumentar drasticamente o nível de expectativa entre os fãs. Quando uma história caminha para sua temporada final, cada detalhe passa a ter mais peso, cada revelação ganha mais importância e cada batalha parece carregar consequências definitivas. E no caso de Fire Force, a sensação é de que tudo o que foi construído até agora está prestes a explodir ao mesmo tempo. A narrativa começa a conectar pontos importantes do passado, revelando segredos que estavam escondidos desde o início e trazendo respostas para mistérios que alimentaram teorias durante anos. A vontade de finalmente entender como todas as peças se encaixam e qual será o verdadeiro destino desse mundo. Enquanto isso, o nível de poder dos personagens continua subindo de forma impressionante. Habilidades cada vez mais destrutivas, confrontos com escala quase apocalíptica e momentos em que a linha entre humano e algo muito além disso parece desaparecer completamente. Isso aumenta a sensação de grandiosidade, como se estivéssemos assistindo ao nascimento de um final épico. Se a temporada final vier com direção forte, animação consistente e batalhas que consigam transmitir toda a intensidade emocional e visual da história, Fire Force tem potencial real para entregar um dos finais mais impactantes dos animes modernos. Não apenas como uma conclusão, mas como um evento que pode consolidar de vez o legado da obra. Frieren Beyond Journey's End, segunda temporada. Frieren foi uma das maiores surpresas dos últimos tempos, e agora, a continuação carrega uma responsabilidade enorme. Depois de conquistar o público de forma inesperada, a expectativa é que a história consiga não apenas manter o nível, mas ir ainda mais longe. Diferente de muitos animes que se apoiam apenas em batalhas e confrontos constantes, Frieren constrói sua força em algo muito mais silencioso e profundo. A obra trabalha a passagem do tempo, a solidão, a memória e o significado das conexões humanas de uma forma extremamente sensível, criando momentos que ficam na mente do público mesmo depois que o episódio termina. Esse tipo de narrativa gera uma conexão emocional rara, onde o espectador não está apenas assistindo, ele está sentindo a jornada junto com os personagens. Com a continuação, o mundo deve se expandir ainda mais. Novos lugares, novos desafios e encontros inesperados prometem trazer situações que podem transformar completamente a forma como vemos essa história.
Cada arco tem potencial para entregar momentos impactantes, reflexões profundas e evoluções importantes na trajetória dos personagens. Existe também uma grande curiosidade sobre como a obra vai desenvolver suas próximas etapas, porque quanto mais o público se envolve emocionalmente, maior se torna a expectativa por acontecimentos que surpreendam e marquem. Se a adaptação continuar com a mesma qualidade de direção, trilha sonora e construção de atmosfera, Frieren pode deixar de ser apenas uma surpresa. Pode se consolidar como uma das obras mais respeitadas e emocionantes da nova geração de animes. Jujutsu Kaisen terceira temporada. Jujutsu Kaisen está prestes a entrar em um dos momentos mais caóticos, perigosos e intensos de toda a sua história. O arco do Culling Game não é apenas uma continuação direta dos acontecimentos anteriores. Ele representa uma mudança completa no clima da obra. As regras mudam, o cenário fica mais imprevisível e a sensação de segurança praticamente desaparece. Novos personagens extremamente poderosos começam a surgir, cada um com habilidades únicas, estratégias diferentes e objetivos que podem entrar em choque a qualquer momento. Isso transforma cada confronto em algo muito mais tenso, muito mais calculado e cheio de possibilidades inesperadas. As batalhas deixam de ser apenas demonstrações de força e passam a envolver inteligência, adaptação e decisões que precisam ser tomadas sob pressão. Ao mesmo tempo, a escala de poder continua crescendo de forma acelerada. Técnicas mais destrutivas, domínios mais complexos e situações que colocam os personagens no limite absoluto criam a sensação de que qualquer erro pode ser fatal. Essa atmosfera constante de perigo é um dos pontos que mais prende a atenção do público. Mortes inesperadas, alianças improváveis e escolhas difíceis fazem com que o arco seja visto por muitos fãs como um verdadeiro divisor de águas dentro da história. É o tipo de fase onde tudo pode mudar, onde nenhum personagem está totalmente seguro e onde cada episódio pode trazer acontecimentos capazes de impactar toda a narrativa. Se a adaptação conseguir manter o mesmo nível de qualidade visual, direção intensa e ritmo acelerado das temporadas anteriores, o hype em torno de Jujutsu Kaisen pode crescer ainda mais. Não apenas como um anime popular, mas como um dos eventos mais comentados e acompanhados da nova geração. One Piece Arco de Elbaf. One Piece está entrando no aguardado Arco de Elbaf, e isso por si só já aumenta de forma enorme a expectativa entre os fãs. Durante anos, Elbaf foi mencionado como a Terra dos Gigantes, um lugar cercado de mistério, força e acontecimentos que podem ter ligação direta com pontos importantes da história. Agora que finalmente estamos nos aproximando desse momento, a sensação é de que algo realmente grandioso está prestes a acontecer. Elbaf não representa apenas mais uma ilha na jornada, representa uma possível virada na narrativa. Revelações sobre o passado, conexões com personagens antigos, informações que podem impactar diretamente o entendimento do mundo começam a ganhar cada vez mais espaço. Isso cria uma curiosidade constante no público, como se cada episódio pudesse trazer pistas fundamentais para o futuro da obra. Ao mesmo tempo, o nível dos confrontos tende a aumentar. Estamos falando de um território associado a guerreiros lendários, orgulho, honra e batalhas de proporções gigantescas, o que pode elevar ainda mais a escala dos desafios enfrentados pelos protagonistas. Essa combinação entre mistério, expectativa e potencial de grandes lutas faz com que muitos fãs enxerguem o arco de Elbaf como um dos mais importantes dessa fase final. Um momento que pode trazer respostas aguardadas há anos, mas também abrir novos caminhos ainda mais perigosos. Se a adaptação conseguir transmitir toda a grandiosidade desse cenário, desenvolver bem os conflitos e entregar episódios com impacto emocional e visual forte, One Piece pode transformar o arco de Elbaf em uma das etapas mais marcantes e comentadas de toda a jornada. Gachiakuta, segunda temporada. Gachiakuta surge como uma das apostas mais fortes da nova geração de animes, e a expectativa em torno dessa adaptação só cresce. Em meio a tantas continuações de obras já consagradas, ele aparece como algo diferente, trazendo uma proposta visual mais ousada, um mundo mais sombrio e uma narrativa que foge do padrão tradicional. Essa sensação de novidade desperta imediatamente a curiosidade dos fãs. A estética chama atenção logo de início, com um estilo mais cru, urbano e cheio de identidade, criando um impacto visual que pode se destacar facilmente no meio de tantos lançamentos. Mas não é só aparência. O sistema de poderes apresentado na história é extremamente criativo, permitindo batalhas imprevisíveis, estratégias inesperadas e confrontos que podem surpreender até quem já acompanha muitos animes. Isso aumenta a sensação de descoberta, como se cada episódio tivesse potencial para apresentar algo novo, algo que ainda não vimos antes. Além disso, o tom mais sombrio da narrativa traz conflitos mais pesados, desafios reais e um desenvolvimento que tende a ser mais intenso emocionalmente. Os personagens enfrentam situações difíceis, tomam decisões importantes e lidam com consequências que podem mudar completamente seus caminhos.
Esse tipo de construção cria envolvimento, faz o público querer acompanhar a evolução da história e entender até onde ela pode chegar. Por isso, muitos fãs já enxergam Gachiakuta como um possível fenômeno da nova geração. Não apenas como mais um anime promissor, mas como uma obra que pode crescer rapidamente, ganhar espaço nas redes sociais e dominar as conversas dentro da comunidade. Se a adaptação vier com uma direção ousada, animação impactante e uma boa construção de ritmo, Gachiakuta tem tudo para surpreender e se tornar uma das grandes revelações dos próximos anos. Sakamoto Days, segunda temporada. Sakamoto Days chega com tudo para ser um dos animes mais divertidos, imprevisíveis e insanos do ano. Em meio a histórias mais sombrias e cheias de tensão, ele aparece com uma proposta diferente, misturando ação extremamente intensa com uma comédia carismática que prende a atenção desde os primeiros momentos. A trama acompanha um ex-assassino lendário que decidiu abandonar o passado para viver uma vida simples e tranquila. Hoje ele tem uma rotina comum. Trabalha, cuida da família e tenta manter distância do mundo violento que um dia dominou sua vida. Mas esse tipo de passado nunca desaparece completamente. Quando antigos inimigos começam a surgir e novas ameaças aparecem no caminho, a calmaria dá lugar a confrontos inesperados e situações completamente caóticas. E é nesse momento que a obra mostra sua verdadeira força. As lutas não são apenas rápidas ou brutais, elas são criativas, coreografadas com precisão e cheias de momentos surpreendentes que transformam qualquer cenário em uma arena de combate. Objetos simples viram armas, estratégias surgem em segundos e cada batalha transmite a sensação de movimento constante e energia absurda. Ao mesmo tempo, o humor continua presente, criando um contraste que torna a experiência ainda mais envolvente e leve, mesmo durante os momentos de maior tensão. Essa combinação entre ação cinematográfica e comédia natural gera um ritmo muito dinâmico, fazendo com que o público se divirta enquanto acompanha confrontos cada vez mais intensos. Por isso, muitos fãs acreditam que Sakamoto Days tem potencial para se tornar um dos grandes destaques do ano. Se a adaptação conseguir manter a fluidez das lutas, o carisma dos personagens e o timing perfeito do humor, o anime pode conquistar rapidamente a comunidade e se transformar em um verdadeiro sucesso. E depois de tudo isso, a verdade é que 2026 tem potencial para ser um ano simplesmente histórico para os animes. Continuações gigantes, arcos decisivos, novas adaptações cheias de expectativa e histórias que podem marcar uma geração inteira de fãs. Estamos entrando em uma fase onde cada temporada pode trazer momentos inesquecíveis, batalhas que vão dominar as redes sociais e revelações que podem mudar completamente o rumo de obras que acompanhamos há anos. O mais impressionante é perceber como o nível está subindo. A animação está cada vez mais cinematográfica, as narrativas estão mais maduras, os personagens mais complexos e o envolvimento do público só aumenta. Isso faz com que cada lançamento deixe de ser apenas mais um episódio e passe a ser um verdadeiro evento dentro da comunidade. E agora eu quero saber de você. Qual desses animes você acha que tem mais chance de dominar 2026? Qual é aquele que você está contando os dias para assistir? Existe algum que eu não coloquei na lista e que você acredita que pode surpreender todo mundo? Comenta aqui embaixo, porque eu realmente quero saber a sua opinião. E se você curte esse tipo de conteúdo, já segue o perfil agora, porque eu vou trazer mais vídeos pesados sobre animes, teorias, rankings e tudo que pode bombar nos próximos anos. Aqui você fica sempre por dentro do hype antes da maioria. Então ativa o sininho, compartilha esse vídeo com aquele amigo que é viciado em anime e se prepara, porque o que está vindo pode mudar completamente o cenário dos animes. O próximo fenômeno pode estar mais perto do que a gente imagina.